pessoal! Hoje eu vou fazer um episódio diferente, porque eu tô gostando tanto do livro que eu tô lendo, que eu decidi pegar um trecho de 3 páginas que eu tô lendo e conversar com vocês aqui sobre esse trecho, fazendo uma leitura comentada sobre esse trecho, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que é muito senso comum. O livro que eu tô lendo se chama Por que os Ricos Não Fazem Greve? Eu gostei muito desse livro. Eu tava em Brasília, em uma exposição, e uma das artes que estava nessa exposição era a capa desse livro. E quando eu li esse título, eu fiquei, cara, olha que título brilhante, né? Um título que, por si só, já quebra alguma coisa dentro da gente. Tem coisas que são tão óbvias que quando a gente escuta, que quando a gente lê, que quando a gente se depara com aquela realidade, ela quebra alguma coisa dentro da gente. Eu não sei explicar. Mas esse título, né? Por que os ricos não fazem greve? É óbvio. Por que os ricos não fazem greve? É óbvio por que eles não fazem greve. E é óbvio por que a gente tem que fazer greve, por que a gente tem que reivindicar. Tem alguma coisa errada na nossa realidade que não tá errada na deles. Então, esse livro é muito interessante, eu comecei a ler. Ele é um livro da década de 60, o autor do livro escreveu em 1962, publicou, né, a obra em 1962, antes da ditadura militar. O autor se chama Vieira Pinto e, nossa, é um livro assim incrível. A parte que eu vou ler agora, que eu vou falar, conversar aqui com vocês, é sobre a questão da caridade. Eu achei isso muito interessante, porque assim, gente, uma coisa que é muito senso comum é a ideia de que as pessoas ricas são mais humildes do que quem é pobre. Quantas vezes a gente não escutou alguém falar assim: ah, fulano é pobre e ele se acha mais do que rico. Eu conheço um rico, e com certeza essa pessoa não conhece um rico de verdade, mas beleza. A pessoa fala: eu conheço um rico que, nossa, é tão humilde, é tão caridoso, é uma pessoa incrível. Enquanto que vocês aí, pobretão, são tudo metido, arrogante, nananã. E é engraçado. Essa questão da caridade sempre foi uma questão que pegou muito a minha esposa. A gente sempre conversa sobre esses assuntos e ela acha horrível. E eu demorei a perceber o quão sádico é a lógica da caridade, a lógica cristã de caridade. Até porque eu não vivi muita realidade cristã, mas eu vivi imersa em um lar em que a minha mãe ela era muito ligada a essa questão de fazer caridade e tudo mais. Então, eu não via maldade nela. Até porque ela não está, né, na esfera dos ricos e tudo mais, não é uma filantropa. Mas, ainda assim, apesar de não ver maldade, eu sentia que, mesmo ela ajudando, mesmo ela fazendo cesta básica, mesmo ela correndo atrás, é um universo tão grande de pessoas que estão precisando de ajuda, entre aspas, que parecia ser inútil, sabe? Por mais que ajudasse ele individualmente um ou outro, eu olhava para a lógica da coletividade e ficava, cara, isso não mudou substancialmente a realidade. Então, não é esse o caminho, sabe? O caminho não é esse caminho da caridade cristã. Tem alguma coisa errada nesse caminho, inclusive. E aí, quando a gente traz isso para os ricos, a gente percebe o quão sádico é a questão da caridade. Mas aí, o autor, né, o Antônio Vieira Pinto, para ele chegar na questão da caridade, ele vai falar no como os ricos se enxergam e como eles justificam a própria riqueza. E, mais que isso, não basta aos ricos justificar moral e economicamente a riqueza que eles possuem. É necessário igualmente explicar a pobreza das massas. E o que eles vão fazer? Eles vão excluir a explicação lógica, verdadeira, materialista, que é: existe a pobreza porque as pessoas são exploradas, porque existe a exploração do trabalho alheio, a exploração do homem pelo homem. Só existem ricos porque pessoas são exploradas, né? Os ricos, eles existem graças ao excedente do trabalho, graças à exploração do trabalho de outras pessoas. E aí eles vão falar: cara, essa explicação aí eu não quero saber.
pode trazer outras explicações que sociólogos, filósofos, teólogos, economistas vão oferecer. Desde as de natureza psicológica, apelando para a preguiça das massas, que as massas elas têm uma natural indolência em trabalhar duro para se fazer alguém, né? Então, só eles que trabalham, só eles que, se eles estão ali, é porque eles trabalham, é porque eles mereceram, enquanto que as massas não trabalham, o que é muito, muito hipócrita, né? Porque a gente sabe o quanto as pessoas trabalham, o quanto as pessoas se esforçam para sobreviver na sociedade e o quão pouco em contrapartida os ricos têm que trabalhar. Se é que eles trabalham, né? Cá entre nós. E eles também aceitam as teorias que recorrem a supostos fatores naturais, como a raça, o clima, e também aceitam as teorias que invocam a ignorância natural ou o castigo divino, o trabalho como castigo. Todas as teorias alienadoras são bem recebidas, pois o único fito de tais lucubrações resume-se em tranquilizar a consciência moral das classes abastadas. Se a pobreza é tão natural quanto a riqueza, então podem dormir em paz consigo mesmos, pois não há crime a lhe ser imputado. A exploração do trabalho dos assalariados, de que falam certos agitadores, não passa de maliciosa invencionice. Então eles falam, essa coisa de que os trabalhadores são explorados, isso aí é invenção de gente invejosa, de gente maliciosa, de gente ambiciosa, que tem inveja da gente. O rico não vê no pobre um adversário. Isso aqui é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de luta de classes, sempre tem pessoas que falam, mas vocês estão pregando ódio, vocês estão pregando a desunião, como se nós estivéssemos pregando algo, como se a gente não estivesse só falando de uma realidade posta. E aí eles falam, por que eles falam isso com tanta tranquilidade? Porque eles não veem no pobre um adversário nessa luta de classes. Eles não estão lutando, né? Eles não veem o pobre como membro de uma classe antagônica da sua, porque isso seria supor que admitisse a teoria que eles repudiam. Então eles falam, cara, eu não posso admitir essa teoria de luta de classes, eu não vejo o pobre como adversário. Eles apenas veem no pobre o representante do caso geral da grande maioria da humanidade, que vive a natural condição de mediocridade financeira, muito justificável porque nem todos são capazes da façanha que ele próprio, o rico, conseguiu realizar, a não ser nos casos de extrema miserabilidade, dos quais sinceramente se condói. E por isso, procura remediar, a extinguir a exiguidade dos recursos econômicos da imensa maioria, da imensa massa humana, parece-lhe fato natural. Admite ser a condição de todos, condição que seria a dele mesmo se ele não tivesse se destacado pelo esforço honesto ou pela inteligência mais viva aplicada em descobrir rendosas transações. O seu ideal social não pode ser, é claro, a igualdade da fortuna para todos os membros da sociedade, o que o rico vai julgar uma coisa romântica, utópica ou malévola, ou uma propaganda malévola da esquerda. Contudo, ele não escarnece publicamente da pobreza, nem deseja conservá-la nas formas odiosas em que agora se apresentam. O rico sabe que a sociedade está mal organizada, que há excesso de riqueza, embora esse nunca seja o seu caso pessoal, é claro, nenhum rico acha que ele é rico demais. Ele vê em outros ricos mais ricos que ele um excesso de riqueza. E, por outro lado, ele vê as monstruosas manifestações do pauperismo, da pobreza, e ele acha errado, né, superficialmente. Ele concorda que é preciso pôr um paradeiro a esse estado de coisas. Por isso, ninguém mais do que ele admite, acata e até encomenda projetos de reforma social aos seus subservientes filósofos, sociólogos e economistas. E aqui um adendo, gente, que ele está falando dos ricos de antes da ditadura militar, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem pessoas... A nossa elite atual, ela está tão fascista que ela admite, sim, que a pobreza é assim mesmo,
E eles não querem saber de projeto social, eles querem que o povo se exploda, né? Então, a gente tem aqui outros tipos de rico hoje em dia, que não são esses ricos aqui, só os ricos bonzinhos que passam pano. A gente tem uma classe de ricos se formando, cada vez mais forte, de pessoas que não estão nem aí, que acham que é pouco, que acham que tinha que ser mais. Então, vamos aqui pensar no contexto dele e no recorte de ricos que ele tá fazendo, né? E aí ele vai falar que, movido por generosos impulsos, os ricos querem remediar a tão graves situações e se declara o primeiro a aceitar modificações substanciais na ordem vigente, a fim de tornar os ricos menos ricos e os pobres menos pobres. Ou, noutra variedade do mesmo chavão, de dar mais aos que têm pouco, tirando um pouco dos que têm muito. Só que nunca é dele, né? É de outro rico, dele não. Então, ele vai falar que os ricos são os primeiros a concordar com essas ousadas proposições e a se declararem favoráveis a reformas de base que obliviem os atuais desníveis econômicos não apenas entre classes sociais, mas igualmente entre regiões do país. Os políticos representativos da classe dominante, ainda os mais reconhecidamente reacionários, são hoje concordes em que se faz imprescindível algumas medidas que atenuem as disparidades sociais. E isso aqui é muito interessante, porque quando a gente pega essa esquerda mais radical, essa esquerda mais séria, que quer falar desses assuntos básicos, todo mundo concorda. A gente vê aí os debates do Jones Manuel com o pessoal de direita e vai assistir os comentários e tudo mais. Todo mundo, seja de direita ou de esquerda, concorda que é preciso sim diminuir a desigualdade social, é preciso sim. Então, realmente, aqui a gente tem um ponto, né? Que por mais que exista toda uma lógica fascista, bolsonarista, quando a gente toca nessas questões com eles, eles não têm coragem de falar que eles acham que as coisas estão certas, que as coisas têm que continuar como estão. Eles realmente falam, têm esse discurso. Então, muito superficialmente, né? Eles têm esse discurso, mas na prática é outra. Mas a esse respeito, duas tendências ideológicas se vão manifestar, entrelaçando-se às vezes ambas características da mentalidade da classe dominante, exprimindo na palavra dos seus oráculos intelectuais e representantes parlamentares ou governamentais os mesmos preceitos de classe, ou seja, os mesmos interesses de continuação do domínio dos grupos financeiros. A primeira, a que deseja as reformas de base desde que evidentemente não comprometam a atual estrutura social. Reformas visando apenas a conciliar o capital com o trabalho. Então, aqui a gente vê o reformismo, a característica da conciliação de classes, etc. A segunda, a que confia na caridade como único procedimento social adequado, sério, útil e eficaz para resolver a penosa situação das classes trabalhadoras. E aqui a gente finalmente entra na questão da caridade, porque os ricos, o que eles vão dar de solução para o fim da pobreza? A caridade. E aí é muito cruel, porque eles são a causa da pobreza. E aí eles trazem a solução, que seria a caridade, fazendo uma esmola, e a partir disso, saindo ainda como heróis, sabe? Saindo como, fulano de tal tem uma instituição de caridade, ciclano, ele fez tal coisa. Então, a pessoa ainda sai como herói, sendo que ele é o próprio ladrão do povo. Isso, assim, é incrível, incrível, e é algo que passa despercebido. Mas aqui, continuando, né, gente? A confiar na caridade como único procedimento social adequado, sério, útil e eficaz para resolver a penosa situação das classes trabalhadoras ou das massas lançadas no marginalismo da afrontosa miséria. E acredita que a esmola constitui valioso, nobre e indispensável recurso para resolver o que chama de questão social. O recurso à caridade cristã representa poderoso processo de que os ricos se valem para apaziguar a sua consciência de exploradores. Então, qual que é a real finalidade da caridade? É apaziguar a consciência de exploradores, bem como para trazer-lhes a vantagem de anestesiar a compreensão dos pobres sobre a realidade em que vive. Então, além de tudo, eles vão anestesiar a compreensão dos pobres sobre a realidade em que vive. Nada é mais hipócrita, antissocial, anti-humano do que a caridade.
tal como a entendem e praticam os endinheirados. Supõe que se trata de uma virtude evangélica, quando na verdade consiste em afrontosa injúria à condição das massas espoliadas. Só tem efeito porque esse gesto desumano é organizado e abençoado por instituições religiosas que se tornam cúmplices da exploração dos trabalhadores. Ao exortar os ricos a praticarem a boa ação de dar insignificantes quantias aos miseráveis que os assediam. Isso que é incrível, né? É insignificante o que eles dão. É insignificante perto do que eles roubam, perto do que eles expropriam do trabalho alheio. Então, é ridículo, gente. É ridículo mesmo pensar na caridade, sabe? A esmola, sob qualquer forma, de chás de beneficência, heranças a educandários, instituições pias, manutenção de hospitais, creches, bancos de providência, etc., é sempre um gesto antissocial, que deve ser repudiado pela consciência da classe trabalhadora pelo que tem de incestuoso, pois significa não admitir que as massas por si só possam resolver os seus problemas. Além de tudo, tem essa lógica paternalista, né, de que a massa da população, que a população em si não tem capacidade mental, intelectual para se resolver, como se o problema fosse a gente, né, como se o problema fosse o povo que não consegue trabalhar porque é preguiçoso, porque é como se não fosse um ser humano formado, capaz. Enfim, né? Os seus problemas. E pelo que representa de mistificação e engodo, pois supõe que o povo seja capaz de se deixar iludir e compactuar com o estado de espoliação a que se acha submetido. Nada adiantará às classes dominantes terem a seu serviço o aparelho do Estado, a imprensa, o poder econômico, o capital sobre todas as espécies, sobre a universidade, o púlpito e todos os que se alinham na situação vigente. Tudo isso de nada lhes valerá se a força que o sustenta está habitada por uma íntima contradição, que não se acha ao alcance deles resolver a seu favor. A contradição entre a riqueza dos poderosos, como resultado da apropriação do trabalho não pago aos trabalhadores, e a pobreza das massas, agora tornada um dos elementos componentes de sua consciência em si. Isso aqui eu acho interessantíssimo, né, gente? Porque não adianta todas as tentativas de domínio ideológico, de domínio político, de domínio cultural, de domínio militar que seja, né? Enfim, policial. Ainda assim, a contradição é tão aparente que por mais que os ricos façam de tudo para mascará-la, ela está aí. E nós percebemos, pelo menos alguns de nós conseguimos chegar a esse ponto de perceber, e acho que todos percebemos, só que alguns não conseguem romper essa barreirinha para perceber isso de forma clara, porque realmente é muito forte, mas não adianta, a gente sabe. E é isso, assim, eu acho que eu vou parar por aqui a leitura, mas esse trecho, por si só, já deu um podcast, porque ele é incrível e ele é tão claro, né? A forma como esse autor... Eu tô, assim, apaixonada nesse livro. Apaixonada. A forma como esse autor trata da questão desde o título do livro até as explicações que ele traz sobre o que são os ricos, o que são os pobres. Ele é muito didático, inclusive ele vem de um movimento muito influenciado pelo Paulo Freire, de uma proposta de realmente ser didático, de realmente traduzir essas contradições que estão aí postas, mas que a gente não consegue enxergar de uma forma tranquila, de uma forma didática, de uma forma clara, que é o jeito que eu gosto de ler. Eu gosto de livros assim, eu gosto de livros que vão na raiz da questão de forma clara, de forma objetiva, de forma didática. Então esse livro me ganhou demais. E é isso, depois eu vou fazer um podcast sobre o livro inteiro, só que como essa parte era tão incrível e tão rica de detalhes, eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso, só sobre isso aqui, porque se eu fizer um podcast de meia hora sobre o tema inteiro, eu vou estar perdendo
essa partezinha aqui que é incrível e que é muito detalhada e que é muito senso comum, muito, muito senso comum. E assim, só um adendo já aqui no final, quando eu falei da questão da ajuda, da caridade e tal, eu não tô falando especificamente da tentativa de caridade que a classe média faz, igual eu citei o caso da minha mãe, né? Não tô falando dela, pelo amor de Deus. Não tô falando das pessoas que são levadas por esses discursos, né? Pelo discurso cristão, pelo discurso do amor ao próximo, da caridade, nananã. Eu tô falando realmente dessa caridade aqui, dos ricos, que são as pessoas que realmente propagam essa forma de caridade. Mas o que importa não é sobre isso, sabe? A caridade. Eu sei que tem muita gente de classe média, de classe baixa, que quer mudar o mundo. E aí eles acham que essa é a forma de mudar, sabe? Eu acho engraçado porque às vezes quando eu tô conversando com pessoas conservadoras, que são muito caridosas, elas acham que nós, comunistas, somos idealistas, que a gente, aí eles falam, quando eu era jovem eu também era assim, eu queria mudar o mundo. E eu fico reparando, cara, você ainda quer. Se você não quisesse, você não estaria juntando cesta básica para ajudar os outros. A questão é, você não sabe, você não consegue enxergar que isso que você está fazendo não vai mudar a realidade. Que você pode até fazer isso, mas você tem que fazer isso atrelado à consciência de classe. Vários partidos, inclusive a UP, eles fazem trabalhos, assim, de entrega, de cesta básica, de várias questões, mas sabendo que não é sobre isso, sabe? Não é sobre caridade, não é sobre entregar um saco de arroz para uma pessoa que vai comer esse saco de arroz em uma semana e depois vai estar passando fome de novo. Então, não esse não pode ser o nosso fim, sabe? A gente tem que ter como horizonte, como fim, o fim do capitalismo. E não tem como a gente falar de qualquer coisa sem falar de luta de classes, porque tudo que a gente fala sem falar de luta de classes, a gente está falando só sobre a nossa consciência, só sobre jardinagem, só sobre coisas que não têm profundidade, sabe? E a gente tem que ir na raiz da questão. Então, é isso. Até agorinha. Logo, logo eu gravo podcast sobre o livro inteiro, assim que eu terminar de ler.